Olá a todos, a gente está iniciando então uma nova série de vídeos. Eu acredito que esse tema ele vai ser bem interessante. A gente vai falar um pouco aí sobre o corpo astral e, consequentemente, sobre o plano astral. Ele é importante porque no momento que a gente dorme, no momento que efetivamente a gente fizer a passagem, é o local, seria a nossa morada, né? Existe uma subdivisão dentro desse plano, mas vai ser a nossa efetiva morada. Então, se a gente puder entrar em contato um pouco antes, se a gente conseguir se preparar um pouco antes, ter algum conhecimento a respeito desse plano antes que a gente faça a passagem, ou mesmo nessa nossa preparação para a passagem, que é o sono, que acontece diariamente, acredito que seja interessante. Então, essa faixa de frequência ela é uma faixa que ela abrange questões ligadas ao prazer, questões principalmente ligadas às emoções, né? Questões ligadas ao desejo, questões ligadas às paixões. E para que a gente consiga sair daquela roda de samsara, a gente vai ter que perder esse corpo, a gente vai ter que entrar em contato com essas situações, perder efetivamente essas características, que elas são tão comuns aí e tão habituais para a gente no dia a dia. Então, vamos procurar entrar em contato um pouco com as situações lá que o livro do Powell mostra para nós. Então, o livro que vai ser abordado aqui, né, é o Corpo Astral. Para quem não conhece, né, do Major Arthur Powell. O Arthur Powell, principalmente, junto com a Helena Blavatsky, eles seguem essa linha de vídeos que a gente procura abordar aqui sempre sobre o viés teosófico, né? Então, pano rápido, tanto a Blavatsky quanto o próprio Powell, que fez o compêndio, né, dessa obra fundamentada na teosofia, eles foram lá para a Índia, pegaram todo esse conhecimento em relação a planos, corpos astrais e trouxeram aqui para o Ocidente. Então, basicamente, dos corpos astrais, só fazendo uma releitura aqui, um resumo rápido, seria esse roxinho aqui do meio. Então, a gente tem corpo astral, né, que é esse que está na quarta dimensão, que vai ser o foco dessa série de estudo que a gente vai fazer. Os dois da esquerda, aqui, o amarelinho e o azul, eles estão aqui efetivamente na terceira dimensão, que são o corpo físico e o corpo etérico. Para depois que a gente conseguir finalizar essa série, aí vem esse mais ovalado aqui, que ele está ligado propriamente à parte intelectiva, à parte de pensamentos, né, que seria o corpo mental. Então, lembrando que todos esses corpos, né, em cada uma das respectivas dimensões, eles estão aí interpenetrados, como essa figurinha, ela acredito que fique um pouco mais simples para que a gente consiga entender. Então, para que a gente só consiga, talvez, procurar mostrar a importância, né, desse estudo que vai ser feito aqui, tirei um pequeno excerto desse livro do Powell, para que a gente consiga começar a falar um pouco aqui. Então, as pessoas que durante a sua vida terrena tenham se familiarizado com a leitura ou de outra maneira com as condições da vida astral, né, depois da morte se encontram em um terreno mais ou menos conhecido, em consequência, sabem o que devem fazer. Então, quando a gente está dormindo, a gente efetivamente está sendo preparado para esse contato com o plano astral. Quando a gente fizer a passagem, a gente vai para esse plano astral, os nossos seguidos renascimentos, né? Ou reencarnações, aí, se a gente preferir chamar, a gente está indo para esse plano astral. Então, esse plano astral ele tem uma plástica própria, a gente vai ver características do próprio plano, assim como características do corpo. Então, esse corpo, dentro dessa faixa de frequência, ele está ligado nessa faixa das emoções do ser humano, né? Então, todas essas características elas vão ser armazenadas dentro de um átomo permanente, que a gente já conseguiu, dentro do nosso overview lá da teosofia, explicar um pouquinho o que seria, né, essa parte, digamos, fisiológica sutil que a gente não vai abordar aqui, mas o interessante seria a gente pegar quais são os fundamentos, quais são, então, essas emoções. Diferente lá do plano mental, que ele está mais voltado, digamos, à parte intelectiva, que é a parte das emoções, né? Então, essa parte
propriamente do prazer, a parte voltada para as paixões, a parte voltada para os desejos. A gente entrar um pouco em contato com esses fundamentos, ver, né, por que eles são importantes. Então, por meio desse excerto aqui que a gente tirou do livro, por que é interessante a gente já entrar em contato previamente com esses aspectos? Porque depois, efetivamente, que a gente fizer a passagem, se a gente tiver um contato mais aproximado com isso, acredito que quando a gente estiver do lado de lá vai ser um pouco mais simples da gente entender essas coisas. Então, uma das ferramentas aqui, por exemplo, seria a gente conseguir entrar em contato com as nossas próprias situações. A gente fazer aquela viagem interior, a gente procurar, eu sei que é uma prática do dia a dia, mas não buscar fora aquilo que está dentro, né? E esse buscar fora pode ser por meio de alimentação, pode ser por meio de objetos, pode ser por meio de outras pessoas. Então, para que a gente consiga entrar um pouco mais em contato com isso. Uma dessas ferramentas seria a própria meditação. A meditação que às vezes a gente tem aquela primeira imagem que seria ficar, né, numa determinada posição. Evidente que essa posição, né, a posição de lótus, a posição com a coluna ereta, ela tem uma fundamentação, mas que a gente eventualmente não necessariamente precise ficar absorto em relação aos nossos pensamentos, né? Principalmente porque quando a gente gera bloqueio, quando a gente procura restringir os nossos pensamentos, aí que vem a dar vazão realmente para eles. Então, acredito que para aqueles que nunca fizeram meditação, eu acredito que seja dar vazão. Seria propriamente cerrar, né? Ficar com os olhos numa posição cerrada, que a gente vai sair das ondas beta, entrar para as ondas alfa, mas para que consiga dar vazão a esses valores e entrar em contato um pouco mais conosco, com a gente mesmo, né? Então, eu acredito que esse excerto ele reflete exatamente isso, para que a gente aflore um pouco mais esses elementos que fazem parte da nossa essência, para que a gente consiga alçar aí valores, enfim, alçar questões diferentes para a nossa vida. Então, isso aqui é só uma introdução, né? E a gente vai começar efetivamente, né, o nosso estudo a respeito desse livro, que, no meu entendimento, ele é extremamente importante, porque é aquele plano cujas frequências elas estão muito mais próximas a esse nosso tridimensional. Então, espero que essa série ela venha aí a contribuir, né, com a vida de todos. Aguardo a presença, agradeço a paciência e até o próximo vídeo. Muito obrigado.